Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico, para darmos continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar na página 129, exemplo, o campo de batalha. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, e eles ficam gravados e disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Nós temos também um perfil agora no Instagram, que é Leituras Sistêmicas. Quem desejar seguir e compartilhar. Nesse perfil, a gente coloca os próprios links, né? Vamos compartilhando informações. Tem também informações sobre os outros encontros que aconteceram desde 2016, também estão sendo postados lá, caso alguém queira rever essas aulas. E hoje nós estamos sob a orientação do Renê, e para a leitora nós teremos a Camila. Muito obrigada e passo para você, Renê. Obrigado, Helena Júlia. Antes de começar, provavelmente a gente vai começar a ter na rede a divulgação do Congresso Internacional do IBCF, né? Todos os palestrantes vão começar a postar agora, né, a própria organização. Então, vai ocorrer em São Paulo, nos dias 13 e 14 de setembro. Já tem um site, eu vou daqui a pouco colocar o site aqui no nosso chat. Nós já temos os temas e em breve vai ser lançado também o cronograma completo, né? Vai ser uma sexta e um sábado, sendo que o sábado ainda tem depois também uma festa à noite, né, de confraternização com todos os presentes. E vai ser uma oportunidade de estarmos com os facilitadores nacionais e internacionais. Sophie Hellinger vai estar presente, né, nesse congresso. E a transmissão também vai ocorrer de forma online, né? Então, as pessoas podem acompanhar tanto em São Paulo mesmo como à distância. Então, só para dar esse recado, em breve vocês vão receber mais notícias. E vamos então seguir aí para a leitura no nosso livro, né, Conflito e Paz. Por favor, Camila. Boa noite a todos. Iniciando a leitura, então. Exemplo. Vocês estão me escutando bem? Ótimo. Exemplo: o campo de batalha, de um curso de treinamento em Zurique, 2003. Hellinger a uma participante. Qual é a sua questão? Uma participante. O tema perpetradores e vítimas. Não me deixe em paz. Desde ontem estou trêmula. Sinto falta de ar e uma dor no coração. Parece que existe aí algum segredo que quer ser descoberto ou que precisa ser honrado ou assumido. Hellinger, está bem. Feche os olhos. Hellinger espera longo tempo, concentrado. A participante treme. Hellinger, vamos fazer juntos uma viagem. Vamos visitar um campo de batalha recente. A participante treme. Hellinger, não restou ninguém, morreram todos. A participante inclina a cabeça e tem um intenso tremor. Hellinger, ninguém mais se move. Ninguém vê você. Ninguém ouve você. Tudo passou. A participante respira aceleradamente. Hellinger, para todos tudo passou. Ninguém mais se preocupa em saber o que houve, ou como ele era, ou o que ele era. Ela solta um profundo suspiro. Hellinger, nem o que fez, nem o que sofreu, tudo passou. Ela continua tremendo. Hellinger, seus sucessores já se armam para uma nova guerra. No final, o mesmo campo de batalha. Tudo passou, tudo em vão. Entre as guerras, um pouquinho de paz.
Ela respira bem fundo e seu tremor cessa. Hellinger torna a esperar muito tempo. Hellinger, isso basta. Depois de algum tempo, a participante abre os olhos e volta o olhar para Hellinger. Hellinger, está bem assim? Participante, eu aceito. Hellinger, a grande felicidade é extremamente modesta. Ambos trocam sorrisos. Participante, agradecida. Hellinger, tudo de bom para você. A gente fica por aqui? Pode seguir mais um pouco, Camila, por favor. A paz. A paz é o nosso anseio. Finalmente, a paz. Contudo, o que se passa conosco, quando a conseguimos, deixamos de crescer. Só podemos crescer onde existe luta, onde nada se concluiu. Somente então podemos crescer. A vida se afirma sempre em circunstâncias difíceis. A fantasia de uma paz eterna é um sonho, mas quando enfrentamos os conflitos e os aceitamos, os lados opostos se reúnem num nível superior, pelo menos em nós. Depois dos conflitos, sentimos-nos mais ricos, mas logo vem o seguinte, e assim continuamos a crescer nos conflitos. Como procedem os que querem uma paz permanente na Terra? São frequentemente agressivos e impedem a verdadeira paz. Às vezes, querem eliminar um conflito, provocando um novo conflito. Assim, esperamos pela paz até que ela se instale depois de uma luta. Então, passamos para a luta seguinte. Só um instantinho, Camila. Esse momento aqui eu quero só fazer uma reflexão em relação a essa questão da paz e ao texto anterior, né, onde ele fala de uma guerra que segue a outra e no meio disso tem um pequeno intervalo de paz. No livro O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud, de 1930, ele chega à conclusão de que o ser humano é um ser em conflito, quando não externo, interno. E aí o Freud fala, o tempo todo nós estamos em conflito, por isso que vivemos, né? Então, de repente eu tenho uma briga com o Celso. E nessa briga, né, a gente envolve todos vocês que estão aqui presentes. Alguns vão tomar partido do Celso, alguns vão tomar partido do Renê, e a gente vai brigar, tal. E aí vão ter momentos onde de repente eu percebo que a minha questão não é com o Celso. A minha questão é interna, né? E eu vou trabalhar isso em terapia, eu vou trabalhar isso em supervisão. Eu continuo em conflito. Vocês vão perceber, ufa, ainda bem, o conflito aqui fora parou, né? O conflito externo parou. Só que eu continuo em conflito. E, logicamente, nisso eu vou descobrindo questões, principalmente se eu estou aberto para aprendizado do conflito. Se eu não me abro para aprendizado no conflito, na verdade eu só troco o conflito. E geralmente no mesmo nível, né? No mesmo nível de maturidade e geralmente com as mesmas consequências, os mesmos resultados, mudando apenas os personagens aí. E aí aquela frase de Albert Einstein, né? Você não pode esperar um resultado diferente se você estiver fazendo sempre as mesmas coisas. Se você quiser um resultado diferente, você tem que mudar algumas partes dessa equação destes personagens. E esse livro é sobre conflito e paz, e a gente pode perceber que a gente fala o tempo todo de conflito. A paz realmente é um suspiro entre um conflito e outro, né? Aí a gente para e fala, pô, eu não quero mais saber essa coisa de constelação aí. Pacificação, caramba, meu, só tem briga nisso. É o ser humano, né? Nós, humanos, somos seres de conflito, somos seres talvez a palavra intriga possa entrar aí, né?
E aí eu não estou falando necessariamente da minha intriga com o Celso. Às vezes, autossabotagem. Eu faço uma intriga comigo mesmo. Eu mesmo planto a minha insatisfação no mundo. E aí eu procuro um culpado. Quem foi dessa vez? Mamãe, papai, irmão, irmã, presidente, né? Os colegas aqui do grupo de estudos, o Wi-Fi, né? Com certeza, com criatividade, eu vou encontrar um culpado, né? Só que, provavelmente, após repetir isso algumas vezes, eu vou perceber que eu não evoluí, eu não me transformei. E aí eu me abro ao conflito, talvez o aprendizado do conflito. Então, Hellinger aqui está falando da ambivalência do próprio ser humano, né? Lógico que nós buscamos a paz, só que a paz vem de uma capacidade de fruir o conflito, no sentido como se fosse um sabor, que a gente consegue diferenciar os tons, né? E perceber o que é meu, o que é do outro, o que eu posso tomar como minha responsabilidade e fazer diferente, o que eu não posso tomar para mim porque não me cabe, né? Então são muitas camadas que tem aí no conflito. Por isso que a primeira postura do facilitador em constelações, né, quando o Celso, por exemplo, chega e fala tem um conflito, a nossa primeira postura é inspirar fundo e escutar. Ele não faz ideia do que ele está falando, né? E por mais que ele fale, eu tenho um conflito com a minha mãe, a gente não faz ideia do que ele está falando. A gente precisa que ele vá colocando os ingredientes. Será que é a mãe externa? Será que é a mãe interna de 20 anos atrás? Será que é um conflito repetitivo? Ou será que ele está falando, olha, na minha família a questão mãe é uma grande questão, né? E aí a gente percebe que, ok, existe um tema aí sistêmico, né? Mas mesmo assim a gente vai continuar escutando, a gente não vai fechar que tipo de conflito é isso. Isso é uma castração materna, isso é um complexo de Édipo, isso é uma mãe narcísica. Não, é escutar. E, invariavelmente, se é um tema, né, a gente ouviu o Hellinger falar, vamos olhar juntos. Vamos ver o que se mostra no campo. Então, algumas perguntas são feitas para verificar exatamente o quanto, de repente, o Celso está até aberto para olhar para esse tema tão delicado para ele, né? Ou talvez, né, o Hellinger tem aquela frase, é uma frase que às vezes causa dúvidas ou conflitos nas pessoas, aí eu não trabalho com vítimas, né? Ou melhor dizendo, eu não trabalho com pessoas que se vitimizam, né? Porque a vítima não busca uma solução, ela busca cúmplices. E aí, de repente, esse aqui é só um exemplo, tá, gente? Isso nunca aconteceu entre mim e o Celso. Mas, de repente, o Celso está lá se queixando da mãe, tal. Ele não quer resolver a questão dele com a mãe. Ele quer que eu olhe para ele e fale, mas que mãe complicada que você tem, eu, Celso. Pelo amor de Deus, eu vou te dar um certificado de melhor filho do mundo, né? O maior saco do mundo para aguentar uma mãe dessas, né? E isso não é uma solução. E muitas vezes a gente vai olhar para o campo e a gente vai perceber outros ingredientes, outras camadas, né? E se o Celso estiver aberto, ele vai sustentar o campo, ele vai permanecer no campo e talvez ele vai aprender algo com esse conflito, né? Porque ele está aberto para isso, né? E aí a gente está sim semeando a possibilidade de paz. Isso nos caminhos terapêuticos, naqueles que são terapeutas, é muito comum. É muito comum que a gente esteja com uma pessoa à nossa frente que ela não quer uma solução, né? Ela quer a possibilidade de poder se queixar. E quem sabe trocar algumas fofocas disso, né? É, logicamente, e um terapeuta experiente, uma terapeuta experiente,
muitas vezes vai apontar logo de cara essa dinâmica. Vai falar, olha, talvez eu não seja o profissional que você esteja procurando. Talvez você esteja procurando bater um papo. E não é isso aqui que a gente vai fazer aqui. A gente não vai bater papo, né? Bater papo você bate com as suas colegas, com as suas amigas, né? O pessoal fala, eu não vou fazer psicoterapia, eu tenho meus amigos para tomar uma cerveja no bar. Perfeito, continue assim. Continue tomando a cerveja no bar e, né, se realmente isso muda a tua vida, perfeito. Mas não tem nada a ver com psicoterapia, a conversa com os amigos no bar. Porque muitas vezes na conversa com os amigos no bar a gente escalona o conflito, a gente aumenta o conflito. E se a gente ainda usar a ajuda do álcool, a gente até coloca ingredientes no conflito que nunca existiram, né? E aí ele realmente vira uma coisa completamente diferente. Ele ganha combustão. Novamente, aí tem a minha autossabotagem, a autossabotagem do outro, a sabotagem de todo o contexto, né? E isso me faz lembrar de uma passagem. Eu já ouvi várias referências dessa passagem. A última vez me falaram que era uma metáfora dos indígenas Navajo. Então pode ser de outro local e cada um aí pode complementar, né? De um índio que toda vez que ele vai caçar com os colegas, ele sente um instinto assassino, uma vontade de não acertar os animais apenas, mas também os próprios colegas com suas flechas. E aí ele chega para o xamã da tribo e, muito culpado, ele fala, olha, xamã, eu acho que vocês têm que me expulsar da tribo, porque eu sou uma pessoa má. E o xamã fala, o que está acontecendo? Ele conta a história e o xamã ri, né? E o índio bravo, assim, falando, não tô achando graça nisso, tô falando para você, eu sou uma pessoa má, tal. E o xamã fala, então, vou te contar uma história. Dentro de mim habitam dois lobos, né? Um lobo de luz e um lobo de escuridão. O lobo de luz, ele constrói, ele semeia, ele procria. E o lobo da escuridão, ele devora, ele aniquila, ele segrega, ele afasta. E o xamã fica em silêncio. E o índio, e aí? Ele falou, você quer saber qual dos dois lobos ganha? Ele, sim, aquele que eu alimentar mais. E aí o xamã fala, todos nós temos esse lobo dentro de nós. Quer dizer, ele é a metáfora do conflito interno, né? Então, seja fora, seja dentro, a sabotagem está acontecendo. Às vezes, ao mesmo tempo, dos dois lados, dentro e fora. Conforme eu vou despertando, conforme eu vou assumindo um estado de presença, eu consigo diferenciar que conflito é esse, quais são os ingredientes desse conflito, quantas vezes eu estive nesta exata situação de conflito e talvez fazer diferente. O que não significa necessariamente a paz, né? Mas significa talvez um passo a mais em direção a isso. Porque a gente está falando do processo de crescimento, e o processo de crescimento ele não é um estalo, vocês sabem disso melhor que ninguém aqui, né? É um processo longo. Então, para quem procura a constelação familiar, apenas para a paz, sem passar pelo conflito, vai ser difícil a constelação familiar. Inclusive, o meu professor, o Peter Spelter, ele falava, nós trabalhamos com pessoas que tenham temas, e temas que sejam muito difíceis para essas pessoas. Nós não trabalhamos com coisas fáceis e nós não trabalhamos com coisas que as pessoas já encontraram a solução, né? Time que se está ganhando a gente não mexe, né? Então, várias vezes a gente viu o Bert Hellinger, né? Vai um casal, senta do lado dele, olhava para um, olhava para o outro, e olhava para a plateia e falava, eu não vejo nenhum problema aqui. E o casal ria e ele falava, por que vocês estão aqui? A gente queria olhar para o casal e ele falava, mas por quê? Né? Tá claro que não há aqui uma questão, né? Por que vocês querem caçar uma questão, né?
A gente não faz a constelação só por fazer, né? Então, geralmente existe uma questão, é uma questão, às vezes, de longa data, é uma questão de repetição, e muitas vezes é uma questão que eu tenho uma grande dificuldade de abrir para as pessoas, de olhar para isso, porque é um conflito. E nem sempre a constelação vai mostrar paz, ela vai mostrar os caminhos desse conflito, para onde esse conflito me leva. Quais são, sim, possibilidades de saída do conflito, mas, novamente, vai depender do cliente, vai depender do contexto do cliente, vai depender do sistema familiar do cliente. Então, a última vez que eu constelei lá com o Stefan Hausner, e ele olhou para a situação de Primeira e Segunda Guerra na minha família, e ele falou, bom, você entendeu, né? Não há saída dessa situação, né? Da guerra e da separação e da dor. Ele falou, não há saída, isso te constitui. Isso constituiu teu pai e tua mãe. Né? Então, assim, você ouve a constelação, você fala, eu queria algo mais bonitinho, né? Eu queria uma resposta mais fofa. Não tem resposta fofa. Tem aquilo que se mostra, né? E a partir daí, às vezes vem aquilo que o Hellinger fala, né? Às vezes uma maldição, quando eu dou lugar para ela, quando eu vejo ela, às vezes ela se torna uma bênção e se torna uma força. Logicamente que Hellinger fala isso mais bonito, eu estou, né, não falando com a poesia de Hellinger, mas é aquela coisa de eu poder colocar as coisas em seu devido lugar, inclusive o conflito, para que talvez ele traga força para transformar em algo de reconciliação, de paz. O Hellinger sempre falava, a constelação familiar, ela está a serviço da reconciliação e a paz, e da paz. Só que, assim, estar a serviço é uma caminhada, é uma jornada, né? Então, não é um fim, é um constante caminho, né? Então, temos aqui, né, colegas que são terapeutas, colegas que são operadores do direito, temos colegas que são educadores, né? E nós sabemos que quando lidamos com humanos, com o fator humano, o conflito, a dúvida, o problema salta aos olhos. E nós, facilitadores, muitas vezes vamos dizer, não, isso tem lugar aqui. Eu posso escutar isso, eu posso olhar para isso, vamos olhar juntos para isso. E aí talvez algo se movimente nesse campo, né? Então, só fazendo essa ressalta aí em relação aos curtos períodos de paz e aos longos de guerra. Eu lembro na minha faculdade, teve um professor que falou uma estatística, não me lembro mais da estatística, mas talvez alguém possa procurar isso no Google, que foi feito um estudo, né, da humanidade, né, quando que houve paz mundial. E a questão eram dias, né, não eram anos. Assim, no mundo tiveram as 90, 60 dias de paz, né? Mas fora isso, sempre teve um conflito, uma guerra acontecendo em algum lugar, seja por crença, seja por etnia, seja por ideologia. Então, sempre tinha uma guerra acontecendo, né? Então, aí uma característica do ser humano, né? E como é difícil sustentar esses períodos de paz, né? Esses períodos de colheita, né? Inclusive, a gente sabe, né? A lavoura, ela cresce, ela floresce a partir de muitas dificuldades. E tem lá, né, o agricultor, o jardineiro, que está constantemente olhando para a geada, para o sol, para os insetos, até a questão do inseticida, se não tomar cuidado, ele mata a lavoura inteira. Então, é um cuidado, não é assim, tipo, eu já fiz isso uma semana, próxima semana eu vou tirar de férias. Não, você pode até tirar de férias, mas alguém vai ter que ficar fazendo isso, porque, né, a lavoura precisa desse cuidado, dessa caminhada constante.
E eu acho que o Hellinger já falou isso nesse livro, né? A, a paz, ela está a serviço da guerra e a guerra está a serviço da paz, né? As duas são faces diferentes da mesma moeda. E aí a gente coloca também vida e morte. Então são polos opostos muito próximos, né? E que nos constituem aí também. Alguém gostaria de fazer um comentário dessa leitura feita pela Camila até aqui? Ok. Então, Camila, vamos seguir com a plenitude, por favor. Vamos lá. A plenitude. Só pode reconciliar-se o que estava dividido. Só pode unir-se o que estava separado. Portanto, a separação e as diferenças são um pressuposto para a reconciliação. O que significa reconciliar-se? O que implica a paz neste contexto? Implica que as diferenças e oposições sejam mantidas, contudo reconhecidas, que elas se honrem, completem e enriqueçam mutuamente. Com isso, cada parte reconhece direitos iguais à outra. As diferenças podem subsistir, mas quando elementos diferentes se associam, todos juntos alcançam a plenitude. Aqui só um detalhe, né, nessa questão da plenitude. Aqui a gente pode falar muito das diferenças entre inclusão, né, quando ele fala, né, de associação, inclusão e integração, e as diferenças que é isso. No primeiro momento eu incluo, de repente, a Camila nesse grupo. Camila, você é do direito, certo? Certo? Sou advogada. Perfeito. Então, digamos, eu como psicólogo, nesse momento, né, eu incluo a Camila como advogada nesse grupo, aí você fala, pô, mas são áreas de saber diferentes. Verdade. Né? E são formas, de às vezes, de ver o homem, ver o conflito, ver a família diferentes. E talvez, se eu fizer um relatório psicológico e a Camila fizer um relatório, vocês vão falar, cara, tá muito dispar isso aqui. E mesmo assim a gente vai conversando, tal, vai encontrando formas, né, de ambos nos incluirmos. E talvez, se a gente descobrir uma área aí específica, talvez da mediação, a gente consiga integrar, ou seja, psicologia e direito, mãos dadas, olhando para um conflito e falando: nós vamos escutar você, né? Mas isso não é simples, né? Porque você tem todo o processo de segregação, exclusão, aí inclusão, integração. E na hora que a gente integra, de repente, em algum lugar segrega. Só para pegar esse exemplo aqui, né? Juntou aqui eu com a Camila, psicologia e direito, e aí, de repente, a Mônica junta com a Vera e fala: não estou achando legal essa história aqui, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, né? E dentro das áreas dela, tal, mas de repente começa a se criar dentro desse grupo pequenos grupos segregados, né? Quem faz melhor, quem faz mais bonito. E se de repente a Mônica vira e fala: mas Renê, você sabe que de verdade isso é um brega, né? Aí vira briga, né? A gente vai começar a excluir. Falo para Helena: Helena, não deixa mais a Mônica entrar nesse grupo. E a Helena fala: a gente não pode fazer isso, Renê. Esse grupo ele é aberto. Não, vai virar briga. Isso vai afetar todos vocês, né? Até que novamente tenha uma inclusão, né? Olha, a nossa inclusão não é por essa área, todos nós estamos aqui para estudar Bert Hellinger, né? E aí cada um, dentro da sua área de saber, vai contribuir, então a gente tem uma integração. Então o tempo todo a gente está fazendo esses movimentos. E se a gente pegar os primeiros grupos de estudo lá em 2016, a quantidade de gente que veio, ficou, partiu, voltou,
trouxe contribuições. Teve gente que sumiu, Gasparzinho apareceu, puf, sumiu, né? E a gente sabe que estão trabalhando, estão atuando, tal. São movimentos, né? Fazem parte, né? Então é muito interessante essa coisa que ele fala da associação. Até eu conseguir fazer uma associação, né, eu preciso reconhecer, sim, a diferença, e não falar que é a mesma coisa. Eu lembro de uma questão que houve quando o Carl Gustav Jung foi incluído na Sociedade Internacional de Psicanálise. O Freud virou para ele e falou: você sabe que é complicado, você é o único não judeu, porque a psicanálise nasce, né, dentro da cultura judaica. E o Jung era né, um suíço, era um alemão. E o Jung vira e fala: mas para mim isso nunca fez diferença. E o Freud fala: então, tem diferença sim, né? E logo depois a gente tem toda a questão da Segunda Guerra Mundial. E a gente tem uma cisão dentro da psicanálise entre aqueles que ficam na Alemanha, entre aqueles que participam da questão nacional-socialista, né? Então, houve uma psicanálise higienista que se associou ao nazismo, e aqueles originais foram meio que expulsos, né, da Alemanha, fugiram, né, para a França, fugiram para a Inglaterra, né? Houve um movimento, e o Jung, na Suíça, que era um local neutro, manteve sua neutralidade. Mas, assim, é muito complicado você falar: não, mas para mim isso não é, isso é indiferente. São características como, por exemplo, religião, ideologia política, posicionamentos assim, cavam diferenças. E, na verdade, é a partir do conhecimento dessas diferenças que nós podemos crescer. Não é ignorando as diferenças. Se a gente ignora, é aquilo que acontece na questão de casais. Aquilo que foi ignorado no começo, tipo, eu não ligo para isso, vira um problemão mais para frente. Porque eu não ligo para isso, eu não falo disso, eu acho que o outro sabe e tal. É aquela coisa. O casamento acabou por causa da toalha molhada em cima da cama. Não foi a toalha molhada. Tem um monte de detalhezinho aí que não foi falado, não foi comunicado, não foi trabalhado, porque não faz diferença. São detalhezinhos, não faz diferença, né? Para começar, né, eu estou aqui lembrando de um casal hétero, né? Então, um homem e uma mulher. Já aí a gente tem uma grande diferença, né? Masculino e feminino, né? Vem de sistemas diferentes, às vezes de culturas completamente diferentes, idiomas diferentes, religiões diferentes. Sim, essas diferenças elas estão aí para serem percebidas, e às vezes até vão fazer a gente crescer muito como casal e como pessoa, né? E aí a gente vê o livro do João Garriga, né, Bailando Juntos, né? Como a dois, quando a gente vê essa diferença e começa a perceber que o ritmo do outro é diferente do meu, tal, mas mesmo assim dá para a gente encontrar um compasso, né? E de vez em quando um pisa no pé do outro, um acotovela o outro, mas assim, e aí, você consegue tirar o humor disso? Você fica bravo com isso? Você fica rancoroso com isso? Isso vai dar o tom desse bailar, dessa música, né? Mas, assim, é a diferença. Nós, como facilitadores, escutamos as diferenças, né? E por isso que teve aquela constelação de casal que o Hellinger fala, né? Um jovem alemão queira se casar com uma jovem judia, isso não tem como dar certo. Principalmente porque a gente viu a constelação e ela tinha perdido familiares no campo de concentração e ele tinha familiares que eram soldados dentro de campos de concentração. Então, Hellinger estava falando de todo esse contexto anterior, né, que é uma diferença importante
que marca esse casal. Entendendo também que os dois filhos estavam tentando reconciliar um conflito muito antigo. Mas isso só seria possível reconhecendo essa pequena diferença. Um é alemão, a outra é judia, né? Um é católico, né? O outro é espírita. Quer dizer, e aí? Esses detalhes, como que a gente concilia, como que a gente lida com isso? Então, só para fazer esse parênteses. Camila, se puder continuar, por favor. Desculpa, Helena, por favor. Esperando você concluir. Renê, faz tempo que eu não dou uma viajada e me veio uma interrogação aqui sobre a plenitude. E lendo, né, acompanhando a sua fala, a plenitude para mim, ela ficou muito similar à paz, na questão do finalmente a plenitude. Então, eu penso assim, que tem escalas, não sei se eu estou sendo clara. Do mesmo jeito que quando eu alcanço a paz, eu deixo de crescer, quando eu alcanço a plenitude, eu acho que não, pelo menos assim, ó, lendo o que ele falou assim, que todos juntos alcançam a plenitude, e depois lendo em cima falando que sempre que tem conflito a gente cresce, na minha cabeça, eu nunca vou ter uma plenitude 100%, vou estar sempre crescendo nessa plenitude, ou eu viajei? Eu acredito que sim, é que nem. Vamos usar uma metáfora que para você, pela yoga, é muito palpável. Quando a gente vai dominando o prana yoga, né, e a respiração, e a gente consegue inspirar longamente e sustentar essa inspiração. E a gente se sente bem nisso, mas chega um momento que o nosso corpo fala, ok, deu. E aí a gente expira. E a gente tem prazer em expirar até chegar a um ponto onde o corpo fala, deu. Né? E a gente percebe que a gente consegue aumentar e diminuir isso. Mas a gente chega em plenitudes nessa respiração. Aliás, o simples fato de eu conseguir ter consciência que eu consegui chegar nessa plenitude, isso já traz um pleno. Mas isso não se mantém. Né? E aí eu volto para a vida do dia a dia, para a correria, para o nervosismo, para a ansiedade, para o trabalho. E aí, de vez em quando, eu lembro, putz, mas eu tenho um exercício aqui de respiração que me faz bem. E aí eu preciso ter uma programação, uma preparação no meu dia a dia para parar, respirar, fazer o exercício. Não quer dizer que eu vou chegar naquela plenitude que eu já cheguei, de repente, durante uma aula de meditação, durante um exercício de yoga, ou pelo menos durante uma sequência. Né? Então, eu lembro de um professor meu de budismo falando do conceito de bodhisattva. Né? Então, ele falava que, na verdade, a iluminação ela é uma possibilidade para todos nós. Né? Dentro do budismo, não existe, assim, existe Buda, né, o despertado, mas ele falou, não, todos podem se despertar, né? Todos podem se iluminar. Né? E aí ele fala, só que o Bodhisattva da cidade grande é muito curto, né? Porque ele desperta, aí logo em seguida ele tem alguma coisa que ele tem que fazer com urgência. Tem que fazer um relatório, tem que cuidar dos filhos e tal. Então, olha só, respirei e tal, putz, tem que voltar aqui para a lead, para a corrida. E a gente sabe que, de repente, se eu quero ter uma plenitude na yoga, no esporte, na meditação, eu vou precisar de uma dedicação, e isso vai implicar em, não é limitações, em renúncias. E às vezes essas renúncias vão trazer conflitos. Como, por exemplo, imagina, né? Num determinado momento no casamento, você descobre que você vai fazer uma meditação lá na Índia. Você vai para um ashram, né? E o teu companheiro fala, tá aí eu. Aí você fala, então, dá um tempo aí que eu tô tentando me iluminar, pô, né? Respeita. Ok.
Mas pode ser que ele não esteja lá quando você voltar, né? Porque você foi, ele ficou, ela, né? Quer dizer, são escolhas, né? E existem plenitudes, mas será que existe totalidade? E aí eu acho que tem uma diferença entre plenitude e totalidade. E assim como a paz e a felicidade, né? O Freud ele fala a felicidade é uma questão individual. Aqui não cabem conselhos. Cada um tem que encontrar a sua forma de felicidade. E em vários outros momentos, o Freud deixa claro que a felicidade ela é um momento, ela é breve, ela não se mantém, né? Principalmente se a gente fala da felicidade capitalista de ter algo, né? Então eu alcancei, eu consegui comprar a casa, eu consegui comprar o carro, consegui comprar o livro do Hellinger, e depois que eu tenho, eu falo, tá, e agora? Next, né? Próximo, né? Então, quer dizer, qual que também é a minha filosofia, em que contexto eu estou, né? Então, eu acredito que eu não fecho essa tua questão, Helena, né, da plenitude. Eu vejo, sim, a plenitude parecida com a paz, ao mesmo tempo que eu percebo que, às vezes, o Hellinger, quando ele fala de paz, ele está falando de um coletivo. E me parece que a plenitude é mais do individual, né, de eu estar pleno em uma situação. E, às vezes, é uma situação onde os outros não estão plenos, né? De repente, eu posso estar na Estação da Sé, em São Paulo, observando um colibri que entrou lá e, putz, aquilo me traz uma plenitude, mas eu estou no meio caótico. E o Hellinger, quando ele fala de paz, me parece algo mais do grupo, é, do, 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 do sistema. O sistema está em paz, né? Logicamente, se você vê diferente aí, Helena, a ideia do grupo é essa, é provocar, né? Você não viaja na maionese, você provoca, é diferente. É. Não, é que como você foi falando do grupo, né, deu exemplo dos grupos que vão criando, aí eu lembrei de um grupo que eu participava, que teve uma situação similar, e aí, assim, se um grupo, né, até o nosso aqui, se a gente pensa que a gente está completo, porque, na verdade, quando a gente fala plenitude no português, se for olhar lá no Google, é isso, né, o completo, né? Aí está fadado à morte, né, vamos dizer assim, à estagnação, né? A gente não vai evoluindo, Uhum. mas eu compreendi. E, e depois agora eu fiquei mais curiosa ainda para saber se no alemão a palavra é plenitude mesmo. Não sei Agora, se você, não sei se você tem essa versão em alemão. não, eu vou dar uma procurada. É, eu acho que eu tenho esse livro em alemão, sim, eu vou procurar. Paz é Frieden, e plenitude é outra palavra que agora não está vindo. O pleno no alemão tem algo a ver com algo leve, né? É como se fosse uma sensação de leveza, né? Enquanto Frieden, né? Lógico que tem leveza também, ele tem uma coisa de calma, né? Rua, né? O Eurico trouxe aí a questão do imperfeito, né? Então, Uhum. vamos ler aqui, essa é uma reflexão muito importante. Somente o imperfeito pode evoluir. O perfeito está pronto, acabado e morto, né? E o perfeito ele encontrou, né? Talvez essa plenitude total, talvez essa seja a palavra. O perfeito encontrou a totalidade e como tal ele, né, ele já não é mais, né? Enquanto que nós que somos estamos constantemente buscando ser, né? Que é um paradoxo, né? Se nós somos, como é que nós estamos constantemente tentando ser? E aí, Friedrich Nietzsche traz essa reflexão de Sêneca, torna-te aquilo que és, né? Aí você fala, não, eu já sou. Não, você não é.
Você está aquilo que disseram que você é. Quem é você? Essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz numa análise. Quem é você? Ah, eu sou o René. Não, não. Quem? Quem fala detrás do René aí? Quem fala de trás dessa máscara, dessa persona que é o René? E aí a gente tem as várias desconstruções que a gente vai fazendo. Né? Aí vale a pena de ler num filme do Woody Allen, que chama Desconstruindo Harry. É maravilhoso esse filme, é um filme de humor, onde Woody Allen, ele, depois de fazer tanta análise, ele não sabe quem ele é. Né? E o filme mostra isso, tipo, ele tá totalmente perdido no meio das personas dele. Ele não sabe se ele é bonzinho, ele não sabe se ele é sacana, ele não sabe se ele é fofoqueiro, se ele é um bom trabalhador, se ele é malicioso. Quer dizer, né? Quantas personas nós temos e quem somos? Essa uma questão com a reflexão que o Eurico traz aí, eu acho que para a nossa jornada de vida, né, no sentido de imperfeição, né, buscar esse ser, não que o ser seja imperfeito, eu imperfeito busco o ser. E aí Jung usa uma outra terminologia, aí, um outro conceito, que é individuação. Né? Então, a busca de si mesmo. E o Jung, ele acreditava que eu só podia encontrar a mim mesmo mergulhando em mim, né? Mergulhando nas minhas partes. Né? E aí ele cunha um termo, né, de argonautas dos espaços interiores. Né? De certa forma, o Jung também, o Freud também faz, né, quando ele faz a análise dos sonhos. Né? E tem uma frase do Jung, se eu não me engano, é a seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, a gente tem na psicanálise, na psicologia, às vezes, essas ambiguidades. Então, como assim? Eu estou olhando para fora, então estou vendo a realidade. Tá, mas quais são os filtros, né, que eu tenho? Os filtros do papai, os filtros da mamãe, da minha cultura, da minha língua, da minha comunidade. Né? Então, na hora que eu olho para fora, eu sonho, eu tenho uma ilusão. Mas na hora que eu busco dentro de mim, e aí o Jung provavelmente está falando tanto do inconsciente pessoal quanto o arquetípico, o coletivo, eu vou me encontrando com as minhas partes talvez mais sagradas, mais divinas, mais profundas. E aí a gente faz um processo de análise e muitas vezes em meio ao divã a gente não sabe. Eu estou deitado, eu estou sentado, eu estou andando, eu estou analisando ou sendo analisado. Né? Então, são questões, sim, para um analista, né? Não são questões para um facilitador. O facilitador ele não analisa, ele reconhece aquilo que se mostra. E para fazer isso, ele escuta, sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor. E cada um de nós aqui vai tentar, nessa imperfeição que somos, encontrar essa postura. Né? E só trazendo aí a questão, né, do congresso do BCF, assim como o congresso da ABC desse ano, a pauta é exatamente a postura. Né? Os dois congressos têm esse tema, qual que é a postura, né, do facilitador. Porque a gente está, né, tendo todos esses ataques às constelações, e, na verdade, a gente não está vendo esses ataques aí como o negativo, né, o agressivo. O que podemos aprender com esses ataques? O que precisamos voltar para Hellinger, e que talvez a gente esqueceu, que o Hellinger falou, que o Hellinger apontou, e que talvez a gente seguiu sem o devido cuidado, a devida atenção a essa postura. E eu lembro que lá na Alemanha, em 2015, numa supervisão, o Hellinger ele fala, olha,
vocês estão usando as constelações familiares como se fosse uma ferramenta quebrada, uma ferramenta sem fio, sabe? Ele fala das Schwertes gebrochen, né? A arma, ela tá inutilizada. Ele fala, vocês têm que sentir, crescer nas ordens do amor, não entender as ordens do amor. Isso está no primeiro livro dele, na Simetria Oculta do Amor. As ordens do amor não se sabem, não se entendem. Você encontra elas, você percebe elas, sente elas, cresce nelas. Elas estão lá. E talvez isso também seja plenitude, né, Helena? Quando eu, de repente, percebo, olha, nesse segundo, nesse momento, eu sei meu lugar. Eu percebi a força que esse lugar tem. Então, numa atitude, num gesto, eu percebo que eu estou em sintonia, né, com o sistema inteiro. E provavelmente isso traz uma grande sensação de alegria, de plenitude, né? E talvez esse gesto de plenitude meu ressoe de forma pacífica o sistema. Que às vezes numa constelação a gente percebe isso, que o cliente fala algo encaixou. Né? E quando o cliente fala, né, algo encaixou, ele está falando dele mesmo, né? Eu achei um lugar. Eu achei um lugar que eu não tava sabendo que eu estava fora. Né? Eu achei um lugar e, assim, desse lugar agora eu sinto, vejo diferente. E as coisas concatenam de outra forma. Até a próxima camada, até a próxima constelação. Ou não. Aí depende de mim. Mas obrigado pela sua colocação aí. Eu me lembrei agora, não sei se é uma fala do Marcos ou se isso estava em algum livro do Hellinger, que conforme nós vamos crescendo, né, com as ordens do amor, crescendo com as constelações, que a gente fica um pouco mais completo. E aí, então, esse um pouco mais pleno, né? Então, eu associei isso traduzindo a palavra plenitude para completo, tá? É que aí esse caminhar, né? Essa escala de plenitude também, então é assim, é conforme a gente também vai crescendo. No alemão, esse completo a gente chama de Fülle, né? E é interessante porque isso não é um alemão comum. E o Hellinger usava muito essa palavra, Fülle. E às vezes ele usava como felicidade. Né? Du fühlst deine Fülle. Você se sente pleno, inteiro, total, feliz. E outras vezes ele falava dessa Fülle, né? Desse completo, vollständig, né? Fülle, vollständig, em situações específicas. Né? Então, completo é diferente de perfeito. Né? E aí a gente lembra do chafariz, aquela metáfora do Hellinger do chafariz. Né? Então, a água, né? O chafariz romano. Né? Então, são 3 pratos. Então, a água ela enche o primeiro, e quando o primeiro está completo e não precisa de mais água, ele cede para o próximo. E o próximo, quando fica completo e não precisa mais de água, cede para o último. E o primeiro continua fazendo isso, o segundo e o terceiro, e o sistema inteiro se retroalimenta. E ele usa essa metáfora para falar dos irmãos. Né? Quer dizer, o que o primeiro recebeu de seus pais, ele recebeu até o momento onde ele ficou pleno, completo. Metafülle. Né? E aí ele dá ao próximo. E ele dá ao próximo porque ele está completo. E o próximo toma, e o próximo ele é maior do que o primeiro. Então ele toma mais. Mas ele toma mais porque ele veio depois. E porque o primeiro já está completo. E assim vai indo. Né?
Então, não tem como inverter o chafariz, né? Até porque o chafariz, essa fonte romana, tem esse nome porque é lá da Roma antiga, né? Exatamente isso, ele de baixo para cima, né? Quer dizer, da origem, né? Da fonte, ele vai enchendo os pratos vão se enchendo e a fonte volta, né? Então, não dá para você inverter isso, que o prato de baixo enche a do meio, que enche a pequena, porque os pratos têm níveis completamente diferentes. E aí é complicado, de repente, você ouvir um primogênito falar, não, eu recebi muito pouco dos meus pais, né? Porque se tem um segundo e um caçula, é porque ele recebeu, né? A questão é, talvez eu não tenha tomado o que eu recebi dos meus pais, né? E aí a gente vai para o livro do Juan Garriga, Onde Estão as Moedas, né? Que também tem isso, né? Os pais dão o que eles têm e podem. E existem filhos que, às vezes, por questões, às vezes até inconscientes, não tomam. Eles recusam isso. Eles falam, não, não quero isso. Às vezes até por lealdade invisível. Eles falam, não, não, eu vou me sacrificar para ficar mais para o meu irmãozinho, porque mamãe, você está tão doentinha, papai, você está tão doentinha e tal. E isso depois cria todo um bloqueio, né, no fluir da vida, né? E é isso que a gente talvez vai olhar, né? Então, a tua pergunta, Helena, ela, com essa questão da fonte romana, talvez fica mais claro essa palavra da plenitude, né? Porque se o primeiro jarro não tem água suficiente, ele jamais vai descer para o segundo, né? E aí você não vai ter um segundo filho ou um terceiro filho. Você só vai ter o primeiro porque o primeiro tomou a vida. E aí vai para a segunda, vai para a terceira. Agora, se de repente um desses fala, não, não tive o suficiente, você tem um bloqueio do fluxo. Um bloqueio na sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E aí isso é um tema, por exemplo, de constelação. A gente não sabe se tem um aborto aí no meio, a gente não sabe se tem um natimorto, a gente não sabe se tem, né, hoje em dia se fala, né, do gêmeo evanescente, né? Quer dizer, existe algo na história aí que, de repente, um segredo ou um desconhecido, um oculto, que trava o fluxo. E aí o que vem depois fala, eu não estou pleno, eu não consigo ficar pleno. Então, eu tive um colega, a gente fez um trabalho conjunto, trabalho envolvendo Rolfing, né, massagem e tal. E esse colega, ele sempre trazia uma sensação de desolação, de solidão, né? E uma das vezes que a gente estava fazendo um trabalho, ele começa a chorar e ele abraça, né, ao lado dele, e ele fala, você tinha que estar aqui comigo. E aí depois ele conta pra gente que ele sabia, né? Eles eram irmãos gêmeos e ele perde a irmã dele, acho que aos 4 meses, né? De gestação. E ele trazia isso na vida profissional dele, na vida relacional dele. Quer dizer, isso era uma sensação, era uma memória celular que vinha à tona, né? E provavelmente interrompia o fluxo para ele, né? Então foram vários trabalhos, né? A gente foi conversando, tal. Então ele foi falando do trabalho terapêutico dele, trabalhos de ancestralidade. Ele fez um trabalho na antroposofia, né? A linha biográfica dele. E ele foi falando o quanto ele foi lentamente se sentindo mais completo, né? Porque ele sentia que ele devia, né, algo para esta parte que partiu mais cedo, né? Então aí a gente tem várias questões, quer dizer, crença limitante, memória celular, trauma, tudo isso está embolado aí, né? E aí eu preciso assim diferenciar, compreender, né? Que é diferente de entender, né? O Hellinger ele faz essa diferenciação e no alemão
né? A compreensão é uma coisa de corpo inteiro, o entendimento e, né, entendimento é razão, é junção de informações, verstehen, né? Quer dizer, eu entendo, diferente de compreender. O compreender geralmente traz a Fülle, traz a totalidade, traz a completude. Então, é importante essa pergunta que você fala. Será que é o mesmo termo em alemão? Vou procurar isso. Faz sentido a gente procurar isso, né? E mais um texto aí para a Dilena. Eu vou depois encaminhar isso para a Dilena. Aquele texto sobre a hierarquia entre irmãos. Texto antigo, né? Eu tenho ele lá no meu blog. Quem estudou muito isso foi Alfred Adler. Esse eu vou escrever aqui no chat. Psicanalista, e ele fez toda uma tese sobre como a ordem de nascimento dos irmãos influencia na personalidade. Primeiro, segundo, terceiro, filho único, caçula, e isso, aí vem a questão do Hellinger, né? Quando o Hellinger tem esse olhar sistêmico, quer dizer, tá, eu tenho uma irmã, e aí de repente eu vou olhar para o meu pai tinha uma irmã. Eu olho para minha mãe tinha um irmão, né? Então você percebe coisas se repetindo, ou não. De repente, meu pai era filho único, e a forma como ele, de repente, trata os dois, três filhos que ele tem, ou o filho único que ele tem. Quer dizer, essa questão da quantidade de filhos, ela muda também a forma, né, como os pais tratam, como a mãe trata, como o pai trata. Aí a gente tem os padrões de parentalidade, né, a forma de parentalidade do pai, da mãe. A gente olha para a família de origem, novamente, porque é tão importante o genograma, né, o estudo transgeracional, né, o quanto isso impacta. E, obviamente, como o Hellinger fala, qualquer coisa que aconteceu no caminho impacta. Suicídios, acidentes, guerra, fome, perda financeira, ganho financeiro, né? Aquela coisa, né? Novamente brincadeira, né? O Celso era um pé rapado. De repente, do nada, o Celso vira um rei, né? Vira monarca do Brasil, né? X, acontece alguma coisa. E aí, né? Como é que o Celso vai fazer de um dia para o outro para administrar que ele é sangue azul, né? Que ele é mais importante que as outras pessoas, né? Porque criou-se, né? E aí não tem nada a ver com hierarquia das ordens do amor, é uma questão de status social, né? Ou de repente ele vira um faraó, né? Que para o povo egípcio era um deus, né? Então ele não é humano, ele é um deus, né? Como que a gente lida quando de repente o nosso status muda completamente, né? Isso aconteceu em vários períodos, né, de guerra. E aqui no Brasil a gente tem várias histórias. Recentemente eu estava conversando com uma colega que estava falando da questão dos italianos, né, vindo para o Brasil, e que os primeiros italianos que vieram aqui para o Brasil, eles ocuparam exatamente o lugar pós-escravidão, ou seja, quase escravos, né? E como esses tiveram que trabalhar muito arduamente para conquistar a terra. Terra era uma coisa que tinha muito naquela época, mas não era fácil, né? E de repente a gente olha e fala: não, não, minha família sempre foi rica. Não, não, volta duas, três gerações aí, né? Da onde veio a tua família, como ela veio, né? Então são histórias que trazem força, trazem presença, né? E novamente a gente volta para a questão aí da diferenciação, é como cada um. Ah, boa, Eurico trouxe um outro livro fantástico também da antroposofia, do Karl König. Esse livro chama Irmãos e Irmãs. Pequenininho assim, maravilhoso, né? Então a Dilena está anotando tudo,
tem muita coisa para postar na rede aí, né? Qualquer coisa, Edilena, você lembra a gente, que aí a gente manda o que faltou. Mas, Helena, eu acho que a gente pode deixar aqui, né, na plenitude, né? A Cleusa acompanhou tudo. Eu vou dar uma olhada lá em casa, nos livros, para ver como que Hellinger trazia essa temática da plenitude. A gente tem 2 capítulos aqui, né, a paz e a plenitude, então não vai ser difícil achar, né? E qualquer coisa eu passo isso para a Cleusa, né, da próxima vez, ou eu dou uma passada aqui. Tá? Então, agradeço, Camila, aí pela sua leitura, agradeço os colegas, Eurico aí pelas contribuições, e semana que vem vocês seguem aí com a colega Cleusa. Com você a palavra, Helena, por favor. Obrigada, Camila, pela leitura. Obrigada, Renê. Obrigada a todos pela presença. Deixamos lição de casa, né? E até semana que vem, gente. E boas reflexões para todos. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.